Amados, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Segunda Coríntios 6. Amém? Glória a Deus. Queria convidar a Valesca para vir ler comigo. Aleluia. Pai do Senhor, Valesca, tudo bem? Os homens leiam comigo os versículos ímpares, as mulheres com a Valesca os versículos pares, em nome de Jesus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé agora e vamos orar com as pessoas que estiverem mais próximas de nós, orando a Deus para que suas necessidades sejam atendidas e colocando nessa oração todas as pessoas que nós conhecemos, que estão enfermas, que o Senhor possa curá-las em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar com a Valesca em nome do Senhor. Amém. Senhor meu Deus, eterno Aleluia, Pai, queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, e glorificar a Tua presença entre nós nesta noite. Glória a Queremos Deus. abrir os nossos lábios, Senhor, e declarar o quão maravilhoso é essa Tua Aleluia, presença Senhor. entre nós.
Senhor, obrigado, porque aqui podemos encontrar em Ti refúgio. Aleluia, no Teu Espírito Santo Senhor. podemos encontrar consolação. Podemos encontrar um amor que aqui nessa terra não tem igual, meu Pai. Senhor, que os nossos pecados sejam Aleluia. derramados diante da Tua presença nessa noite. E Tu ensines, Senhor, a nós a controlarmos a nossa personalidade. Glória tudo aquilo que a tem Deus. incomodado a Ti, Senhor, e que não agrada a Ti. Que nós possamos ser fiéis, Senhor, na Tua palavra e perseverar Poderoso dia após dia, Deus. Te obedecer e agradar ao Precisamos Teu do Espírito Senhor. Santo. Necessitamos de Ti, Senhor, dia após dia. Toca, que as Tuas Senhor, em todos que se misericórdias, acham Senhor, sejam enfermos. renovadas todas as manhãs sobre as Toca nossas naquela vidas. senhora chamada Maria, que a Engrandecemos, Senhor, o Marlene Teu nome. falou. Venha cuidar Toca de na cada minha coração sogra. aqui nessa noite, Senhor. Toca, que cada Senhor, um em possa todos ser aqueles tocado que e estão alcançado pela Tua palavra. nesse momento Que todos necessitando eles, Senhor, sejam da Tua libertos presença, de do todo Teu pecado, consolo, de todo do mal, Teu de tudo aquilo que toque, tem acorrentado da Tua suas vidas, ação poderosa, que não ó possam Deus, estar, Senhor, na Tua em favor presença. de suas Perdoa-nos, vidas. Senhor, por nossas falhas, por nossos pecados, Tu és por nossas poderoso iniquidades. para fazer Tu és grande, infinitamente Senhor. Tu és mais digno de ser engrandecido do que todos tudo os que dias, pedimos que os nossos ou lábios se enchem de pensamos. louvor e adoração e que a nossa vida, Senhor, Toca seja nos para que te estão glorificar distantes, ó Deus, todos no os bairro, momentos. no Roberto. Obrigada por essa noite, obrigada por Te essa louvamos, ó congregação, Senhor, que a palavra porque que vai ser ministrada amas, aqui nessa noite venha e para o cair em nosso Senhor não há coração distância, e faça, porque Tu Senhor, és o morada, Deus onde quer que nós estejamos, nós possamos onipresente. lembrar que pertencemos a Ti, que o Teu Espírito Santo venha nos Aleluia. dizer que somos de Cristo e que não venhamos a cair, Glória Senhor, por coisa a Deus. alguma, e sim avançar, olhar para frente e produzir frutos bons, Senhor, que o Teu Aleluia. Espírito Santo nos orienta. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje Obrigado, e por esse momento de estar Deus. na Tua presença. Ensina-nos, Senhor, e mostra-nos o Ensina-nos, ó caminho. Deus. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor Todo-Poderoso. Adoramos, glorificamos, exaltamos a Ti, Senhor. Aleluia. Pai, sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo Teu coração. Achei em mim verdadeira adoração, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, amar. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim verdadeiro adorador. Aleluia. De novo do começo. Pai, sei que os Teus olhos, sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo Teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta
adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador, acha em mim um verdadeiro adorador, acha em mim um verdadeiro verdadeiro adorador. Aleluia, Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor. Te engrandecemos, exaltamos a ti, ó Deus soberano. Podem estar sentados, queridos, na presença do Senhor. Nós chegamos no capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. E esse capítulo 6 é um capítulo de transição. Nós vamos ver que esse capítulo está dividido bem no meio, sendo que o início dele termina a primeira parte da epístola e o final, a segunda parte da epístola. Essa segunda epístola de Paulo aos Coríntios tem 13 capítulos, e o título que nós demos a ela foi Consolação. Nós vimos na primeira epístola, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi uma epístola de correção, onde o apóstolo Paulo corrigiu severamente muitos erros e pecados até muito graves que estavam sendo cometidos dentro do contexto daquela igreja dos Coríntios. E essa carta, tanto a primeira como a segunda, vieram parar no cânon das Sagradas Escrituras, porque Paulo estava inspirado ao escrever essas cartas. Portanto, através dele, era o próprio Jesus escrevendo para a igreja em todo o tempo e lugar, então também para nós. Por isso, os erros que foram cometidos pelos crentes da igreja de Corinto, que mereceu aquela primeira carta de bastante correções, muitas vezes nós também cometemos erros semelhantes ou até piores, e Deus quer nos corrigir, porque Deus corrige a quem Ele ama. A Bíblia diz que quem fica sem correção é porque não é filho de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que Deus corrige. E às vezes tem muito crente querendo cair em tentação, porque olha para o mundo e parece que para as pessoas do mundo as coisas estão indo tão bem, e para ele que é crente está passando por tribulações, por sofrimentos. Ele não entende que quem é do mundo, Deus não está corrigindo, porque não são filhos de Deus. Agora os que são filhos de Deus passam por severas correções, porque elas são necessárias para a nossa santificação, sendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Quando Paulo escreveu essa segunda carta, ele começou com esse tema que eu dei o título aí, falando sobre a consolação de Deus. A consolação de Deus não é para todo mundo. A consolação de Deus é para aqueles que ouviram a correção, receberam a correção e verdadeiramente se arrependeram dos seus erros. Primeiro, reconheceram os seus erros, se arrependeram dos seus erros, confessaram seus pecados diante do Senhor, com o coração quebrantado, contrito, humilhado, arrependidos. Então, esses são agora consolados. Amém? Mas nem todo mundo que recebe correção
se arrepende. Tem gente que recebe correção, mas não se arrepende porque acha que tinha razão. Isso acontecia também lá no meio dos coríntios. Por isso que a primeira carta, eu tinha dado o título para ela de espirituais e não carnais. Porque existem, infelizmente, esses dois tipos de crentes. Existem crentes carnais e existem crentes espirituais. Crentes espirituais são os que recebem a palavra de Deus, recebem correção, eles aprendem, eles se arrependem, eles são corrigíveis. Crentes espirituais que eu estou falando, é isso? Os crentes espirituais são corrigíveis. A diferença dos crentes espirituais para os crentes carnais é que os crentes carnais são incorrigíveis. Eles não aceitam correção. Se alguém os corrige, ele fica contra essa pessoa, mas ele não se arrepende dos seus pecados, porque nem acredita que esteja errado. Isso aconteceu lá em Corinto. Quando Paulo escreveu a primeira carta, teve um certo número deles que aceitaram a palavra e, querendo ser crentes espirituais, se arrependeram dos seus pecados. E Paulo escreve a segunda carta para consolá-los, trazendo a eles uma mensagem de consolação. Mas teve também em Coríntios muitos crentes carnais que não aceitaram a primeira carta de Paulo, não se arrependeram dos seus erros, nem achavam que estavam errados, ficaram contra o apóstolo Paulo e ainda quiseram dizer que Paulo não é um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Por isso, nessa segunda carta, Paulo também vai defender o seu ministério de apóstolo perante os coríntios. E nós vamos ver aí, especialmente nessas partes que vamos ler agora, na segunda parte que vamos começar hoje, daqui a pouco, daqui para frente, que Paulo fala da inserção na igreja de Corinto de falsos apóstolos. Pessoas que não eram apóstolos e que começaram a se obrigar a igreja a chamá-los de apóstolos e se colocando como muito grandes, até Paulo chama assim de superapóstolos. E que na verdade não são apóstolos. Ele vai falar disso na segunda carta, aqui na segunda parte, quando nós chegarmos lá. E Paulo defende, inspirado pelo Espírito Santo, que ele é, mesmo que indignamente, verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. Aleluia? Então a segunda carta, que tem esse tema consolação, também vai trazer esse tema de defesa do apostolado de Paulo. Essa carta tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nós já vimos a introdução, tudo que era para vermos acerca da introdução nós já falamos sobre a esperança que é produzida pela consolação. Em meio aos sofrimentos e tribulações do mundo, Deus nos consola. E essa consolação alimenta a nossa esperança. Tá? A esperança cristã é alimentada pelo consolo que recebemos de Deus para suportarmos as tribulações que existem nessa vida. Glória a Deus. Essa carta tem um desenvolvimento que vai do capítulo 2, versículo 5 até o capítulo 12 completo, que eu dei o título Zelo e Autoridade, porque uma das coisas que Paulo vai fazer é defender aí o zelo apostólico que ele tem sobre todas as ovelhas do rebanho de Deus, as verdadeiras ovelhas. E também a autoridade apostólica que ele recebeu de Deus para corrigir a igreja quando ele ver que a igreja está andando errado. Quando ele vê os crentes agindo de maneira errada, tem autoridade de Deus para corrigir. Então ele vai falar desse zelo e dessa autoridade. E depois a epístola vai terminar no capítulo 13
com uma conclusão que eu dei o título de comunhão. Ele vai chegar na seguinte conclusão: homens carnais não têm comunhão com homens espirituais. Nós até acabamos de ler hoje aqui alguma coisa sobre jugo desigual, que não há comunhão entre Cristo e o maligno, não há comunhão entre crentes e incrédulos, não há comunhão, não tem como haver comunhão. A comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, é só para aqueles que verdadeiramente são homens espirituais, que se submetem à palavra, que obedecem à palavra de Deus, doa o que doer na sua vida. Aleluia? Muito bem. Nós estamos então dentro deste desenvolvimento aí, zelo e autoridade. Esse desenvolvimento ele tem duas partes. A parte 1 eu dei o título de eficácia ministerial, e a parte 2 de armas poderosas. Paulo vai dizer que o ministério do Evangelho ele é eficaz. O ministério da pregação da palavra de Deus ele é eficaz. Porque ele produz um grande efeito na vida dos crentes, transformando-os em instrumentos de Deus, em filhos de Deus, em novas criaturas, em cartas de Cristo, em vasos de misericórdia, em embaixadores de Deus, em novas criaturas. Essa é a eficácia do ministério evangélico. E na parte 2 vai falar sobre armas poderosas que Deus usa, que Deus nos entrega para que essa eficácia ministerial aconteça realmente. Armas poderosas, Deus nos arma com armas poderosas de vitória sobre o maligno, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, e nós temos condições de ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia? Muito bem, vamos nos concentrar na parte 1, porque nós vamos terminar hoje a parte 1. A parte 1 tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é o final do capítulo 2, versículos de 5 a 17. Deus nos conduz. Ali Paulo fala que, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Deus conduz em triunfo, em vitória, a quem lhe obedece. Quem não obedece a Deus, não espere vitória. Quem desobedece a Deus, indubitavelmente fracassará em tudo o que você puder pensar na vida dessa pessoa. Quem não obedece a Deus fracassará como ser humano, fracassará como família, fracassará como filho ou filha, fracassará como marido ou como mulher, fracassará como pai ou mãe, fracassará como profissional, fracassará na vida financeira, fracassará em qualquer coisa que acontecer, porque são desobedientes a Deus, e pessoas desobedientes Deus não conduz em vitória. E quando você vê uma pessoa desobediente e que aparentemente está tendo vitória, você tem que ler o Salmo 73, porque lá está escrito que o que Deus está fazendo com essa pessoa é colocando-a em lugar escorregadio. Então, aparentemente, fica parecendo que ela está tendo uma grande vitória, mas ela está colocada num lugar onde ela está escorregando direto para a condenação. Agora, quem é de Deus, obedece a Deus, e o fruto dessa obediência é que Deus vai conduzi-lo sempre em triunfo, ele vai ter vitória, porque tudo que ele faz, como diz o Salmo de número 1, ele prosperará, porque é alguém que ama a palavra de Deus, nela medita de dia e de noite, e luta, se esforça para praticar, para obedecer, buscando assim a sua santificação. Glória a Deus. Isso nós vimos na introdução. No desenvolvimento da parte 1, que nós terminamos domingo à noite, que eu dei o título Não Desfalecemos, nós vimos 3 capítulos, capítulo 3, 4 e 5. No capítulo 3,
somos cartas de Cristo. No capítulo 4, somos vasos espirituais. E no capítulo 5, somos embaixadores de Cristo. Hoje nós lemos o capítulo 6. E o capítulo 6, os 10 primeiros versículos, são a conclusão da parte 1, que deu o título de Cooperadores. Esse capítulo que lemos hoje, os versículos de 1 a 10, fala exatamente disso. Somos cooperadores com Deus. E os cooperadores com Deus, eles têm as seguintes características. Dos versículos de 1 a 3, expõe a ideia de que os cooperadores jamais podem ser motivo de escândalo. O que é um cooperador? Cooperador é aquele que trabalha junto com o operador. No avião não tem o piloto e o copiloto, que pilota o avião junto com o piloto? A obra de Deus tem um único operador, o próprio Deus. Deus é quem opera a sua obra, independente de qualquer homem, independente de qualquer igreja. Deus opera a sua obra, e ele disse, agindo eu, lembram-se desse versículo? Quem impedirá? Deus está agindo. Jesus disse isso em João capítulo 6. Meu Pai está agindo até agora, e eu estou agindo também. E nós podemos entender pelo contexto bíblico que o Espírito Santo também. Deus, desde o princípio da fundação do mundo e durante toda a história da humanidade, toda a história do mundo, até a consumação do século, quando Jesus disse, estou convosco todos os dias, Ele está conosco e não está parado. Ele está conosco e está agindo. Deus está operando o tempo todo. Aleluia? Deus está operando o tempo todo. Você nem sabe o que Deus está fazendo agora aqui na sua vida, mas Ele está operando aí na sua vida nesse momento. Amém? E Deus nos recebe, os filhos de Deus que são obedientes a Deus, todas as pessoas que são obedientes a Deus, acabam se transformando em instrumentos de Deus, em tudo que Deus opera. E é nesse sentido de instrumentos que nós somos cooperadores. Nós trabalhamos junto com Deus. Só que, para ser um cooperador jamais pode ser motivo de escândalo. Veja o versículo 3 aqui, ó. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Leiam vocês esse versículo. Muito bem, peguei vocês de surpresa, né? Vocês acharam que não iam ler hoje. Então dá uma limpada na garganta aí e dá uma lida mais alto. 1, 2, 3 e... Melhorou. Muito bem. Pessoas que cooperam com Deus, pessoas que cooperam com a palavra de Deus, pessoas que cooperam com o reino de Deus, são pessoas que não dão nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma. Para quê? Para que o ministério da pregação do Evangelho, para que o ministério entregue à igreja, e a própria igreja, a própria congregação, não seja censurado. O que as pessoas do mundo falam quando vê um crente errando? Diz aí. Quando as pessoas não convertidas vê um convertido errando, pecando, olha lá o crente, olha lá, é daquela igreja lá. Porque ele deu escândalo.
Jesus disse em Mateus 18 que os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles por quem eles vêm. Era melhor para eles amarrar uma pedra bem pesada no pescoço e se lançar no rio, do que provocar escândalo e, através do escândalo, fazer com que crentes sinceros, mas talvez ainda novos na fé e inexperientes, fiquem escandalizados e decaiam da graça, decaiam do caminho do Senhor, pelo mau exemplo de pessoas que estão por aí provocando escândalos no meio do cristianismo. Os escândalos, amados, são muitos. Paulo diz que os verdadeiros crentes não dão motivo de escândalo em coisa alguma. É isso que ele trabalha aqui no capítulo 6, nos versículos de 1 a 3. Nos versículos de 4 a 10, ele expõe a ideia de que os cooperadores devem sempre servir de modelo para as outras pessoas. Tá? Servir de modelo. Por isso que ele fala assim no versículo 4. Ó, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Aí tem 2 pontos na sua Bíblia? Tem 2 pontos aí depois de Deus? Porque agora vem uma lista, e essa lista aí, ela vai até... Vem uma lista aí que vai até o versículo 10, que vai até o versículo 10, uma lista de coisas que Paulo colocou, que nós, como cooperadores com Deus, devemos ser modelo dessas coisas para as outras pessoas, não importa quem elas sejam. Olha só, vamos nomear aqui, ó, modelos na muita paciência, tá? Crentes impacientes, sabia que a sua impaciência dá contra-testemunho. E não fala só paciência, fala na muita paciência. Nas aflições, nós temos que ser modelo de como passar por aflições sem se deixar sucumbir por causa dessas aflições. Nas privações, temos que aprender a viver quando não temos as coisas. Quando não temos as coisas, Paulo fala isso em Filipenses capítulo 4. Olha, eu sei viver, eu estou bem, não importa a circunstância, se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Eu não me aflijo se eu tenho pouco, porque o Senhor está sempre comigo. Aleluia. Saber viver nas privações, nas angústias. Nós passamos por angústias, mas temos que aprender a viver, ser modelos de pessoas que, apesar de passar por angústias, não são abatidas por essas angústias. Versículo 5, nos açoites. Tá? Paulo está falando aqui de açoites porque ele apanhou muito mesmo, com chicotada, por causa de Jesus. Hoje em dia, pode acontecer em algum lugar, mas é mais raro. Portanto, nós podemos até interpretar esses açoites hoje, sabe como? Como açoites de línguas. Pessoas que falarão, nos açoitarão com a língua, falarão mal de nós, calúnias por causa do nome de Jesus. E nós aprendemos a suportar e a perdoar isso. Nas prisões... Se alguém for preso por causa de Jesus, vai ser preso para ser modelo de Jesus lá dentro. Nos tumultos aqui, tumultos por causa do Evangelho. Na época que Paulo pregava o Evangelho, a pregação causava tumultos, porque muita gente não queria aceitar o Evangelho. Hoje em dia os crentes estão fugindo de tumultos, estão criando tumultos só dentro das igrejas. Nos trabalhos, modelo na maneira como trabalhamos, nas vigílias, como nós somos pessoas vigilantes, nos jejuns, quando nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus a jejuar, na pureza,
ser modelo de pessoas puras. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O mundo está cheio de impureza e querendo enfiar a goela abaixo as impurezas como se fossem coisas normais. Nenhuma impureza é normal, toda impureza é pecado, é sujeira. Esse mundo é um mundo porco, um mundo sujo. Desculpa usar a palavra porco, porque coitado do porco, o porco não tem nenhuma culpa. O mundo é muito pior. Tá? Ok? No saber, temos que ser modelo de pessoas sábias, pessoas que têm sabedoria. Crente sem sabedoria causa escândalo. Na longanimidade, que é uma das 9 características do fruto do Espírito Santo, tá? Assim como a bondade, na bondade também uma das 9 características do fruto do Espírito. Por isso que ele resume tudo agora. No Espírito Santo, modelos de relacionamentos com o Espírito Santo. E a principal característica do fruto do Espírito é o amor. Amor que ele falou em 1 Coríntios 13 e que ele acrescenta aqui no versículo 6. Amor não fingido. Tem muita gente que finge que ama. Isso não vale, Deus conhece. Tá? Que mais? Versículo 7. Ó. Modelos na palavra da verdade. Tanto no conhecimento dessa palavra, como na maneira como vivemos essa palavra e na maneira como pregamos essa palavra para as outras pessoas. No poder de Deus. Para que nós recebemos poder de Deus? Atos 1:8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Para ser testemunhas de Jesus. É para isso que somos modelos do poder, do que o poder de Deus faz numa vida. Pelas armas da justiça. E existem armas ofensivas e armas defensivas. Nós podemos ver essas armas em Efésios 6, na armadura do crente, e a principal delas é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e a espada serve tanto para defender como para atacar. Então a palavra de Deus, ela é a arma de justiça, tanto ofensiva como defensiva. Por honra e por desonra. Temos que ser modelo de pessoas que vivem honradas. Modelos de pessoas honradas. E ele coloca desonra aqui, porque aqueles que no mundo vivem como verdadeiros filhos de Deus, serão desonrados no mundo. Olha como Jesus foi desonrado. Sendo ele o Filho de Deus, teve gente que chamou a ele de Beelzebu. Ele falou, se chamaram a mim de Beelzebu, do que chamaram vocês? Apesar de vivermos com toda a honra no Senhor, no mundo seremos desonrados. Por isso que ele coloca aqui por honra e por desonra. E coloca também por infâmia e por boa fama. Vai ter gente falando bem de nós por causa de Jesus, como também vai ter muita gente falando mal de nós, porque também odeiam Jesus. Sabemos viver tanto com fama, como com infâmia. Como enganadores e sendo verdadeiros. Para muita gente no mundo, somos enganadores. Muita gente não nos ouve, porque pensa que nós somos enganadores. A maioria de nós tem, por exemplo, vou dar um exemplo claro disso aqui, que acontece também comigo, com a pastora Elaine. A maioria de nós temos parentes católicos. Para o catolicismo, todo protestante está no inferno. Sabiam disso? Para o catolicismo, nenhum protestante vai para o céu. Aí o catolicismo lá, o Papa e os bispos e os padres católicos ensinam as pessoas, olha, não escutem os protestantes porque eles são enganadores. É o que Paulo está falando assim, ó, como enganadores. Nós somos reputados como enganadores, quando na verdade somos verdadeiros. Entenderam? Temos que saber viver com isso. Como desconhecidos
e entretanto bem conhecidos. Somos desconhecidos dos homens, mas somos conhecidos diante de Deus. Tá? Você pensa que está num lugar onde ninguém te conhece, mas Deus está ali e te conhece. Então, cuidado como você anda. Ande como alguém que saiba que está sendo vigiado o tempo inteiro por Deus. Você lembra quando você chega naqueles lugares e está escrito aquelas plaquinhas assim, sorria, você está sendo filmado. Então sorria, porque Deus está te filmando o tempo todo. Depois ele vai te mostrar os rolos do filme que ele tem. Tá? Como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos. Por que como se estivéssemos morrendo? Em Romanos 8 ele fala, porque por causa de Jesus somos entregues à morte o dia inteiro. Somos odiados no mundo, somos tratados como ovelhas para o matadouro. Mas no meio de todas essas coisas somos mais que vencedores. Como castigados, porém não mortos. No mundo, amados, quem é de Jesus vai ser tão odiado que vai se sentir castigado o tempo inteiro. Mas não estamos mortos, porque a nossa vida é Cristo Jesus. Versículo 10, eu gosto desse aqui do versículo 10. Ó. Entristecidos, mas sempre alegres. Quem verdadeiramente conhece a Deus, amados, conhece a palavra de Deus, tem grandes motivos para se entristecer. Quem conhece a Deus e olha para o mundo, fica triste. Nós temos grandes motivos de tristeza. E às vezes vemos esses motivos bem próximos, até dentro da nossa própria casa. Não é verdade? Temos motivo de tristeza. Porque vemos que as pessoas não se convertem a Deus, não amam a Deus, são opostas a Deus, são opostas à palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e o mundo está cheio de gente que odeia a verdade e isso nos entristece. Mas, ao mesmo tempo, estamos sempre alegres porque Ele habita em nós. Porque essa verdade vive em nós. Porque Cristo vive em nós. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E o Espírito de Deus produz em nós o seu fruto, e uma das 9 características do fruto é a alegria. Apesar de todas as tristezas, todos os motivos de tristeza, nos alegramos sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobreza material, a Bíblia coloca sempre para os eleitos uma característica de pobreza material, mas de riqueza espiritual. Glória a Deus. Porque a maioria dos eleitos de Deus, amados, deixa eu dar essa notícia para vocês, tá? A maioria dos eleitos de Deus, daqueles que verdadeiramente são de Deus, não ficarão ricos nessa terra. Porque a riqueza estraga o homem. A riqueza estraga as pessoas. Muito dinheiro estraga as pessoas. Então, viu? Jesus disse que o dinheiro, as riquezas, são como espinhos que sufocam a semente do Evangelho. Eu já preguei muito o Evangelho nesses meus 32 anos aí de conversão. Já preguei para muita gente o Evangelho. E as pessoas mais difíceis de o Evangelho entrar nelas são pessoas ricas. São pessoas abastadas. São pessoas que têm muita coisa. Jesus disse isso na parábola do semeador. Ouviu? E Jesus disse também que é muito difícil. Ele não disse que é impossível, mas ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Portanto, quem verdadeiramente é de Deus, vai aprender a viver mais modestamente,
porque Deus é bom para conosco e não vai deixar que, nos tornando ricos, essas riquezas sufoquem a palavra de Deus e nós percamos a salvação. Cuidado com dinheiro. Cuidado com riqueza. Nós temos que ser ricos da graça, ricos do amor de Deus, ricos na fé, ricos no Espírito Santo, ricos na obediência, ricos no conhecimento de Deus, ricos na obediência a Deus. E é assim que vamos enriquecer a muitos sendo pobres. Lá nas 7 igrejas do Apocalipse, tem uma que se sentia muito pobre. E Jesus falou para ela assim, ó, tu dizes eu sou pobre, mas tu és rico. Era a igreja de Esmirna, que era uma igreja fiel ao Senhor. E tinha outra igreja que se sentia muito rica, porém era pobre. A igreja de Laodiceia que dizia, somos ricos e abastados, não temos necessidade de nada. E Jesus disse para elas, para essa igreja, não sabes que és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Cuidado, hein? As riquezas cegam. Cegam. E as pessoas não enxergam a verdade e são condenadas. Isso é muito sério. Por isso que ele termina o versículo 10 dizendo, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo porque não queremos nada do mundo, mas possuindo tudo porque possuímos tudo que Deus nos dá. Possuímos vida eterna, possuímos salvação, possuímos perdão de Deus, possuímos sabedoria de Deus, possuímos vida com abundância que Ele trouxe para nós. Aleluia! É assim que Paulo conclui a primeira parte dessa epístola, do desenvolvimento dessa epístola. E aqui no versículo 11 ele vai começar a segunda parte, que eu dei o título Armas Poderosas, que vai do capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 12 completo. Essa parte 2 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que deu o título de Armas Poderosas, tem 2 blocos. O bloco 1 e o bloco 2. O bloco 1 vai do capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 9, e eu dei o título de Amor Não Fingido. Porque a arma mais poderosa que Deus nos deu é o amor. Não escutei nenhum amém, nenhum aleluia. A arma mais poderosa que Deus nos deu foi o amor. Cantares diz, o amor é mais forte do que a morte. Aleluia. Então, o amor verdadeiro é um amor não fingido. E no bloco 2, vai falar sobre autenticidade ministerial. É nesses capítulos 10, 11 e 12 que Paulo vai enfatizar, né, a autenticidade do seu ministério apostólico na pregação do Evangelho. Por enquanto vamos nos concentrar no bloco de número 1, que eu dei o título para ele, Amor Não Fingido. Esse bloco 1 ele tem 2 segmentos, segmento 1 e segmento 2. O segmento 1, do capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 7, que eu dei o título Aumentar o Afeto. Vamos falar disso daqui a pouco. E o segmento 2, que estão nos capítulos 8 e 9, Assistência aos Santos. Como nós devemos ajudar as pessoas que precisam de ajuda material, especialmente se forem crentes, tá? Mas vamos nos concentrar hoje no segmento de número 1, que termina o capítulo 6 numa introdução. Esse segmento 1 tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução, capítulo 6, de 11 a 18, que eu dei o título Dilatai-vos. Vamos ver agora sobre isso. E o desenvolvimento, capítulo 7,
que nós vamos ver no sábado à noite, sábado mesmo, né? Sábado à noite, o capítulo 7, acolhei-nos. Paulo está pedindo acolhida nos coríntios aí, que não estavam mais querendo receber Paulo por causa da primeira epístola. Então, vamos ver o capítulo 7 no sábado, capítulo 8 domingo de manhã e capítulo 9 domingo à noite. Hoje nós estamos terminando aqui o capítulo 6, e a segunda metade do capítulo 6 é a introdução do segmento 1 da parte 2, que eu dei o título aí, Dilatai-vos. Por que Paulo fala isso? Vamos ver o versículo 11. Para vós outros, coríntios, pode apagar, Lohane. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estais limitados em vossos próprios afetos. Leiam esses dois versículos. Vamos entender aqui o que estava acontecendo. Olha o que aconteceu. Tá? O apóstolo Paulo foi o servo de Deus que foi pregar o evangelho lá na cidade de Corinto. Tá? Paulo passou ali um tempo, alguns anos, pregando ali o evangelho. Muitas pessoas se converteram. A igreja começou a funcionar ali. Nessa igreja tinha pastores, que são presbíteros, bispos, diáconos. Paulo organizou essa igreja. Paulo trabalhou com muito amor ali. E eles amavam também Paulo. Mas depois que Paulo saiu, porque Paulo não ia ficar ali em Corinto, porque o ministério de Paulo não era para ficar ali, por isso que ele elegia pastores, bispos, para ficarem, para cuidar do rebanho, porque o pastor é aquele que fica num lugar com o rebanho, mas ele, como apóstolo, ele deveria sair dali, porque ele estava enviado por Jesus a pregar o evangelho também em outros lugares e a organizar igrejas também em outros lugares. Quando ele saiu, sempre que o apóstolo Paulo saía, deixando ali uma igreja organizada, entravam elementos estranhos. Entravam elementos estranhos no meio da igreja. Pessoas que andavam por aí querendo se aproveitar das igrejas. Já naquela época acontecia isso. Hoje também acontece. Pessoas que vêm para tentar lucrar com o evangelho, mercadejar o evangelho. Por isso Paulo disse lá na primeira epístola, não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. E essas pessoas, amados, a igreja foi constituída pelo Senhor para ser edificada na verdade, para ser edificada na palavra. Quando a igreja é edificada na palavra, edificada na verdade, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Foi o que Jesus disse em Mateus 16:18. Sobre esta pedra, que é a palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque quando as pessoas recebem a palavra pura, a palavra da verdade, como Paulo pregou lá aos Coríntios, uma das coisas que acontece é que eles ficam cheios de amor. Amor verdadeiro. Amor não fingido. A palavra correta produz amor em nossos corações. Amor em primeiro lugar a Deus e amor também ao próximo. A verdadeira doutrina produz amor. Quando chega pessoas pregando heresias, heresia não produz amor. Heresia produz divisão. Por isso que os coríntios já estavam divididos.
Uns dizendo, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, outros eu sou de Cristo. E Paulo escreveu corrigindo. Que é isso? Vocês estão divididos agora? Por que eles se dividiram? Porque perderam o amor. Perderam o amor. Tá? Por que perderam o amor? Porque acolheram mentiras no coração. Acolheram mentiras no coração. Entendeu? Acolheram mentiras no coração. É como uma esposa que ama muito seu marido, tá? Que ama muito seu marido. Vou dar um exemplo assim básico para vocês. Uma esposa que ama muito seu marido. Mas aí, de repente, foi naquele tipo de salão de beleza. Esses salões de beleza é um perigo. Foi nesses salões de beleza por aí, para arrumar unha, arrumar cabelo, não sei o quê, né? E o problema é que eles não fazem isso em silêncio, né, no salão de beleza. Tem conversa. Olha o seu marido, aquilo, outro, eu vi ele assim, assado. E pessoas invejosas inventam mentira contra o marido dessa mulher. E ela acolhe. Se ela acolher essa mentira, o amor dela vai esfriar para com o marido. O marido vai chegar em casa e não vai achar ela do mesmo jeito. Vai achar? Porque ela acolheu aquilo. Entendeu? Ela acolheu aquilo. Eu sei disso porque isso já aconteceu no meu casamento. Só que a Elaine não acolheu a mentira que disseram. E como a Elaine não acolheu a mentira que disseram, não mudou nada. Ela não parou de me amar. O amor dela não se esfriou. E as pessoas que tentaram me caluniar para a Elaine foi que ficaram com cara de tacho. Porque são mentirosos. Estou dando esse exemplo para você entender isso aqui. Quando Paulo saiu do meio deles, Paulo saiu deixando uma comunidade maravilhosa. Pessoas cheias de amor, cheias da palavra, cheias de toda a sabedoria. Ele fala isso lá na primeira carta aos Coríntios, assim que vocês estavam. Aí, de repente, Paulo recebe a notícia que a comunidade decaiu, estão divididos. Se estão divididos é porque entrou mentira aí no meio, eles acolheram mentira, acolheram pessoas pregando que não deveria pregar, acolheram mentiras, acolheram heresias. A verdade traz o amor, a mentira arrefece o amor. Isso aqui é uma lei espiritual infalível. A verdade fortalece o amor. A mentira enfraquece o amor. Por isso que Paulo fala, não mintais. Digam a verdade uns para os outros. Nós temos que ser pessoas transparentes em tudo. Aleluia? Porque a verdade aumenta o amor, fortalece o amor. A mentira enfraquece o amor. Quando Paulo está escrevendo para eles, nesses 2 versículos que nós lemos, Paulo está falando assim, ó, o nosso coração se alarga para vocês. Só que nós não estamos sentindo da parte de vocês mais o mesmo afeto. O afeto de vocês diminuiu. O afeto de vocês diminuiu. Você lembra aquela pessoa que você amava muito, gostava muito dela, e abraçava, tal, e apertava a mão, que bom é estar na sua companhia, e de repente essa pessoa te apunhalou pelas costas e você não consegue mais amá-la? Quando você vê, não sente mais aquela alegria, não sente mais aquele afeto, pelo contrário, está sentindo agora desafeto, o contrário de afeto. É o que Paulo está falando com eles aqui. Estais limitados em vossos próprios afetos. Vocês eram uma igreja que se amavam. E agora vocês estão limitados, já não se amam. O amor, parecia que o amor de vocês não tinha limites.
Vocês gostavam de ficar uns com os outros, mas agora vocês estão cada um na sua, muito frios, muito separados, muito afastados uns dos outros, estão limitados em vossos afetos. Eu não sei vocês, eu vivi uma época de igreja, no início da década de 80, eu vivi uma época de cristãos que se amavam mesmo. Mas depois inventaram tantas doutrinas por aí, e as igrejas ficaram tão divididas no meio dessas doutrinas que inventaram, que hoje os crentes estão afastados uns dos outros. Até mesmo dentro de uma pequena congregação como a nossa aqui. Onde cada um senta num lugar, não quer nem saber quem é o próximo, quem é o outro, não quer ter contato. As pessoas falam assim, não, estou decepcionado demais com a igreja. Entendeu? Os afetos diminuíram, são limitados nos afetos. E nós ficamos escolhendo pessoas para nós termos alguma afetividade. É que se faz as panelinhas, tá? O que é uma panelinha? São pessoas que nós escolhemos que vive de uma maneira assim mais hipocritamente possível, que nós não vamos nem machucá-las e ela não vai nos machucar. Então nós temos algum afeto aí. Isso não é de Deus não, amados. Isso não é de Deus não. Olha o que Paulo fala assim, no versículo 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Leiam vocês. O que é dilatai-vos? Não fica fechado não, se abra, tá? Se abra para o verdadeiro amor, porque o amor de Deus cura nossas vidas. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A maioria das pessoas estão emocionalmente traumatizadas, emocionalmente machucadas, foram feridas por tantas outras pessoas e não praticaram o perdão porque acharam que foram feridas injustamente. Mas vem cá, você só vai perdoar quando for ferido justamente? O perdão é justamente para quando fomos feridos injustamente. Jesus foi ferido injustamente, machucado, traspassado injustamente. E orou por todos, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Por não praticarmos o perdão, o amor vai desaparecendo da nossa vida. E nós ficamos pessoas assim, ó. Nós somos pessoas armadas emocionalmente umas contra as outras. Não queremos muito contato, queremos o mínimo contato possível, tá? Tem gente até que até já pensa assim, ó, pensa que Deus não vê isso, mas Deus vê. E fala para nós que somos pastores. Pessoas assim, ó, que pensam assim, ó, eu vou chegar mais atrasada na igreja que eu não preciso falar com ninguém. E vou sair mais cedo que também não preciso falar com ninguém. Tem muita gente que pensa assim. E age assim. Eu não quero contato com ninguém. Eu vou ficar aqui na minha. Eu pergunto você vai para onde, hein? Porque você acha que no céu vai ter um céu particular para você, onde você não vai se misturar com ninguém mais que esteja lá? As pessoas estão sendo muito atacadas nessa área emocional, tá? Nessa área emocional da afetividade, e as pessoas estão cheias de desafetos, abrigando na sua alma, abrigando nas suas emoções, vários tipos de mágoas, de rancores,
de ressentimentos. Paulo falou do amor na primeira epístola, e na segunda epístola ele fala de um amor não fingido. O amor tem que ser verdadeiro, não fingido. E o amor de Deus que tem o objetivo de nos curar de tal maneira, amados, para que a gente não fique limitados em nossos afetos, que aprendamos a nos dilatar mais. Porque de que outra maneira vamos testemunhar a Cristo ao mundo se não tivermos amor? Porque se não tivermos amor, nada somos. Não importa o que façamos, não tem nenhum valor se não tiver o verdadeiro amor. Amados, aqui está uma coisa que nós temos que orar pessoalmente em nossas casas. Orar também quando tivermos oportunidade, como nós estamos aqui agora congregados, sabe? Orar diante de Deus para curar os nossos desafetos. Como eu dizia, nós estamos nos armando contra as pessoas, nos armando uns contra os outros, tentando fugir de compromisso, tentando fugir de relacionamento, porque nós estamos traumatizados com relacionamentos passados, com coisas que aconteceram no passado e que nós não perdoamos essas coisas. E aí quem não perdoa passa a viver com isso. Passa a viver, a programar. A sua vida é programada de acordo com a mágoa. Tá? A vida dela é programada de acordo com as mágoas que ela tem. Ela já não é livre. Antes de ter mágoa, ela podia entrar em qualquer ambiente, no supermercado, numa padaria, numa loja, né? Porque ela não tinha medo de encontrar ninguém. Porque não tinha mágoa nenhuma no seu coração. Isso é liberdade, isso é uma das definições de liberdade. Você é livre para encontrar qualquer pessoa nessa terra sem nenhuma mágoa, sem nenhuma máscara? Ou você não é livre, que você vai entrar na padaria e aquela pessoa está ali, eu não entro não, vou em outra padaria porque aqui não quero encontrar aquele fulano. E está comprando naquela loja, não vou comprar, vou em outra loja. Eu queria ir naquela loja, mas não vou porque estou vendo fulano lá dentro. E a mesma coisa acontece em termos de igreja. Mas naquela igreja eu não vou, porque naquela igreja tem uma pessoa assim que eu não gosto, tem uma pessoa assim que já me fez isso, tem uma pessoa assim que já me fez aquilo, então eu vou em outra igreja. O que adianta você estar em qualquer igreja? Quem vai para o céu ou para o inferno? Você ou a pessoa? Eu digo que quem está magoado não vai para o céu. Porque mágoa é pecado. Ressentimento é pecado. Deus nos chama para o amor. Para o verdadeiro amor. Amor é liberdade. Quem ama é livre. Quem ama é livre. Quem não ama é escravo. Quem não ama já não pode ir a todos os lugares, porque de repente ele pode encontrar alguém que é um desafeto. E aí vai ter uma queima de energia para tentar se desvencilhar daquele momento, daquela situação. Aí quando sai daquela situação, mas que horrível. Que momento chato que eu passei. Por quê? Porque tem mágoa, tem ressentimento, estão limitados nos afetos. Estão com muitos desafetos. Nós temos uma coleção de desafetos a serem trabalhados. Uma coleção. Isso faz um mal tremendo, porque esses desafetos, essas mágoas, vão manipulando a nossa vida.
Jesus resolveu tudo. Todos os desafetos que ele podia ter, ele resolveu tudo. Lá na cruz do Calvário, Pai, perdoa todos eles. Pai, perdoa todos eles. Aleluia. Pai, perdoa todos eles. Por isso que depois a última palavra que ele pôde dizer em toda a paz foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, sabe por que ele pode dizer isso? Não estou com mágoa de ninguém que falou mal de mim, de ninguém que me chamou de Beelzebul, de ninguém que me crucificou, de ninguém que me açoitou injustamente porque eu não merecia. Eu os perdoei. Quem ama é livre. Quem não ama não tem liberdade. Às vezes nem para vir numa congregação. Oh, já vi gente falando isso para mim. Pastor, não estou indo na congregação porque eu estou com muita raiva de fulano, de beltrano, de ciclano. Ué, você não tem Deus, não? Que fé é essa? Que cristianismo é esse? Cadê o Espírito Santo aí nessa pessoa? Desafetos não são de Deus. Entristecem o Espírito Santo e podem chegar a apagar o Espírito Santo. E nós não perdoamos ninguém porque essa pessoa merece o perdão. Jesus nos perdoou sem nós merecermos o perdão. Não adianta ficar querendo dizer que você só vai perdoar se a pessoa mereceu o seu perdão. Você está em pecado. Está entristecendo o Espírito de Deus. E você sente isso. Sabe qual que é os efeitos da tristeza do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo se entristece dentro de uma pessoa, ela perde ânimo para orar, ela perde ânimo para ler Bíblia, ela perde ânimo para congregar. Ela não percebe por que ela perdeu esse ânimo todo. Porque o Espírito Santo está triste dentro dela. E se o Espírito Santo continuar triste dentro dela, o Espírito Santo vai acabar saindo de dentro dela. E se sair, não volta mais. Ela vira morada de demônios. Quando o Espírito Santo saiu de Saul, e Saul odiava Davi, Saul virou morada de demônios. Amados, o perdão é fruto do amor. Dilatai-vos. Para de ficar aí amarrado, para de ficar aí tô aqui fechado na minha, aqui com os meus botões, aqui com as minhas mágoas, aqui com os meus desafetos, aqui com os meus ressentimentos. Que podre, amados, que podridão. Como isso domina a sua vida, você deixou isso tudo dominar a sua vida. Se livre disso. Dilate o seu coração. Como Paulo falou na primeira epístola, leve o prejuízo. Se alguém te causou prejuízo, leve o prejuízo. Perdoe. Porque se você quiser segurar tudo isso dentro de você, você está amarrado. Você está travado. E isso mais tarde começa até a somatizar. Começa até a somatizar. Aí você não sabe de onde está vindo essa dor de cabeça constante, essa má circulação, essa gastrite, essa dor na coluna, que pode até virar doenças mais terríveis e levar até a morte. Eu garanto para vocês, sem medo de errar, que muita gente que morre está levando para o caixão um monte de mágoas e desafetos. Não deixa isso acontecer. Não deixa, presta atenção, olha aqui, ó. Não deixa isso acontecer
com você. Isso faz mal. É por isso que Paulo chega nesse capítulo 6 e diz, gente, vocês estão muito limitados nos afetos. Vamos nos dilatar. Dilatai-vos. Alarga mais o coração de vocês, porque grande é o amor de Deus. Tremendo é o amor de Deus. Poderoso é o amor de Deus. Não existe arma mais poderosa do que o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. E nós temos que ter discernimento no amor. Paulo vai falar aqui, para não se pôr em julgo desigual com incrédulos. Significa que, quando Jesus diz amai os vossos inimigos, não estava dizendo se misture com eles. Mas é não viver com mágoa deles, mas não se misturar com... Tem gente que nós não temos que nos misturar porque são incrédulas. É diferente. Mas não é não amar. Nós temos que ter todo o discernimento dentro da palavra em relação a isso. A Bíblia não dá nenhuma desculpa para nós odiarmos, para nós ficarmos com mágoa de quem quer que seja. Em nome de Jesus. Aleluia. Curva a sua cabeça um momento para nós orarmos aqui. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, a Escritura revela o teu caráter, a tua essência, declarando que tu és o verdadeiro amor. Tu não apenas amas, tu és o verdadeiro amor. Tu apenas não tens amor, tu és o amor. E te louvamos, Senhor, porque está escrito que o teu amor, a tua essência de amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Espírito Santo de Deus, eu te peço, dilata os nossos corações nessa noite. Alarga os nossos corações nessa noite. Alarga o espaço da nossa tenda emocional. Alarga o espaço, Senhor. Retira mágoas, retira ódios, retira ressentimentos, retira desafetos. Conduza-nos a viver o perdão pelo amor, por amarmos principalmente o Senhor e não acolhermos mágoa alguma em nosso coração, ó Deus, porque isso não é do Senhor. Mesmo que as pessoas que nos magoaram, Senhor, foram injustas para conosco, ajuda-nos a perdoá-las e a amá-las, para que não sejamos travados na vida até com pessoas que não nos fizeram nenhum mal, mas que nós às vezes vivemos não querendo ter relacionamento com ninguém, porque estamos traumatizados por relacionamentos anteriores. Purifica-nos desses traumas emocionais, ó Deus. Limpa nossas vidas, Senhor, para que sejamos livres, para que possamos encontrar qualquer pessoa de cara limpa nessa vida, porque quem nos limpa é o Senhor, quem nos livra é o Senhor, quem nos liberta é o Senhor, e conhecereis a verdade, tu disseste, e a verdade vos libertará. Que a tua palavra, que é a verdade, opere profundamente em nós, nesse sentido tão profundo que nós chegamos hoje aqui, nessa epístola, Pai, em nome de Jesus. Por isso te glorificamos, ó Deus, e queremos que tudo o que fizermos sejam movidos, façamos movidos, ó Deus, pelo verdadeiro amor do Senhor, ao Senhor e também para com o próximo, não importa quem seja esse próximo, mas especialmente se ele é membro da família do Senhor. Por isso te glorificamos, ó Deus, e exaltamos o teu nome.
Queremos também com amor, sempre com amor, trazer nossos dízimos e ofertas, lembrando-nos, ó Deus, que tudo que recebemos, recebemos de Ti. Não é o dízimo que é Teu, Senhor, tudo é Teu. E o Senhor nos dá para que não tenhamos falta de nada. Por isso Te glorificamos e Te honramos com as primícias da nossa renda, em nome de Jesus.